pessoal, tudo bem? Então vamos agora para a nossa aula de geometria analítica, a parte de circunferência. Então você já deve ter visto circunferência alguma vez aí no seu ensino fundamental, geralmente se tratando disso aqui, né? Às vezes vocês falam círculo e tal, mas o círculo seria a parte preenchida, a parte interna. Só a linha é apenas a circunferência, tá bom? E vocês viram que a circunferência tem esse elemento aqui chamado raio e esse elemento aqui chamado centro, tá? Agora a gente vai trabalhar com a circunferência na geometria analítica, ou seja, dentro do plano cartesiano. Então, jogando aqui no plano cartesiano, eu vou ter um centro, certo? Então está aqui marcado pelo ponto C. Como eu estou no plano cartesiano, esse centro tem uma coordenada, xc, yc. Quer dizer que pode ser qualquer valor de x ou y, positivo ou negativo. Vou colocar essa informação aqui pra gente. xc, yc. Essa é a coordenada do nosso centro. E qual que é a questão? A ideia da circunferência é que ela é formada por infinitos pontos, vários pontos P aqui. Percebem que eu posso ter infinitos pontos aqui? E todos eles têm a mesma distância até o centro. Essa distância é chamada de raio. Então, peraí, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que a distância do centro até qualquer ponto P é igual ao raio. Isso é a minha circunferência. Todos os pontos, a união de todos os pontos que são equidistantes desse centro. Equidistantes por uma medida, que é o raio. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a distância entre os dois pontos, o ponto C e o ponto P. Se você lembrar um pouquinho das aulas anteriores de geometria analítica, a gente viu como calcula a distância entre dois pontos. Então, eu vou calcular aqui a distância entre C e P. Seria a raiz de x do ponto menos x do centro. Ah, professor, eu não lembro dessa fórmula. Então, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, no seu material, a formulinha da distância entre dois pontos, é ela que a gente está usando aqui. Mais y menos a coordenada do centro, que é yc. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando a distância entre o ponto central e o ponto P, que pode ser qualquer um desses, certo? Então, tá aqui, ponto, distância entre esses dois, beleza? Então, é assim que calcula a distância. E o que eu sei? Que a distância entre dois pontos é igual ao raio, beleza? E aí, pessoal, olha que interessante aqui. Se eu usar a propriedade da igualdade de equação e eu elevar esses dois lados ao quadrado, eu não mudo a equação, ela continua permanecendo a igualdade, certo? E olha o que eu vou ter aqui. A partir do momento que eu levei ao quadrado, eu cancelo essa raiz, né? E me sobra o que aqui? X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. E o que é isso? Isso aqui é onde a gente queria chegar. Esse é o tirã, esse é o importante da coisa. Isso aqui é a equação reduzida da circunferência. Certo? Então, ou seja, qualquer circunferência no plano cartesiano vai seguir esse padrão. Quem que é o xc e o yc? São as coordenadas do meu centro. Né? Então, isso aqui é a coordenada do centro. Centro de quem? O centro da circunferência, claro, porque a gente está falando da equação da circunferência. Quem que é esse R? É o meu raio. Então, isso aqui é o meu raio. Beleza? Então, se eu chegar para você e falar, olha, qual a equação, vamos colocar esse exemplo aqui, bem breve aqui, ó. Então vamos verificar esse exemplo, ó. Qual a equação da circunferência de centro
de coordenadas 2, 3 e raio de 5 unidades. Ora, você tem aqui o formato da equação. Então, como que eu faço? Eu só vou substituir. Ora, vai ficar x menos x centro. Qual é a coordenada x do centro? É o 2, lembra? Que isso aqui é sempre x, y. Então, x menos 2. Beleza? Ao quadrado, certo? Mais y menos o y centro. Quem é y centro? 3. Ao quadrado. Igual r ao quadrado. O raio é 5 ao quadrado. Beleza? Então, tá aqui. Se você quiser resolver ali o 5 ao quadrado, você vai ter y menos 3 ao quadrado igual a 25. Essa aqui é a equação dessa circunferência. Beleza? Então, vamos dar continuidade na matéria. Vamos ver mais alguns exemplos.